Logo em seguida, o padre diz para que ela, para Malu, dá uma oportunidade para ouvir a mãe dela, porque ela quer muito conhecer ela e que não custa nada ela deixar a mãe dela se aproximar um pouco e falar tudo o que aconteceu. E pede que ela faça isso com a mãe e com o seu pai, e que converse com eles para que eles possam explicar por qual razão aconteceu essas coisas. Então o padre diz que vai dizer a ela quem são seus pais. A Malu pede que não, que ele espere só um pouco, porque antes ela quer saber de uma coisa e pergunta se os pais dela eram pobres. O padre responde que não e que acredita que eles nunca foram pobres. É aí então onde a Malu diz ao padre que não diga quem são os pais dela, porque ela não quer saber nada deles. Tudo começa com o João Miguel questionando a Rosa e diz que ela sabia que a Malu estava ali na casa dele e ela não disse nada. E pergunta por que foi que ela fez isso. A Rosa se enrola um pouco para falar e o Miguel diz que a Balbina disse que ela veio sim e ela, a Rosa, sabia e não falou nada. E pergunta se ela vai falar que isso é mentira. A Rosa diz que não vai negar porque ela estava em casa sim. O Miguel então pergunta por que a razão que ela não disse nada a ele. A Rosa responde meio abusada e diz que fez isso de propósito. O Miguel, por sua vez, pergunta novamente por qual razão ela fez isso. A Rosa diz que na verdade ela não sabe, apenas ela achou que ele estava com muitos problemas e sabe muito que ele amou ela e que talvez ele, sabendo que ela estava ali, poderia ativar as lembranças dele e que poderia ele ficar ainda mais nervoso, e ela não queria que ele ficasse assim. O Miguel apenas balança a cabeça e depois pergunta como que a Malu está. A Rosa fica calada e o Miguel pede para ela falar por favor de como que ela está. A Rosa diz que achou ela diferente, um pouco mais mulher e muito mudada e muito mais bonita. O Miguel pergunta se a Rosa não perguntou nada da vida da Malu. A Rosa responde que ela sabia que ele também iria casar. O Miguel fica intrigado e pergunta como assim também? A Rosa responde que contou a ela sobre o lance dele com a Branca porque ela perguntou e que ela não iria mentir sobre isso. O Miguel fica meio que chateado e a Rosa diz que não tinha como manter a Malu enganada. O Miguel diz que não, que ia enganar ela nunca. O Miguel pergunta se ela ainda não se casou. A Rosa diz que não e o Miguel fica um pouco pensativo. E a cena agora vai para Malu, que está com o padre Anselmo, que fala para Malu para ela não ficar com julgamento sem antes dar oportunidade para ouvir o outro lado da pessoa. E só para vocês entenderem, o padre Anselmo está dando um sermão na Malu para ela conhecer os pais dela, mas ela não quer de jeito nenhum. Logo em seguida, o padre diz para que ela, para Malu, dá uma oportunidade para ouvir a mãe dela, porque ela quer muito conhecer ela e que não custa nada ela deixar a mãe dela se aproximar um pouco e falar tudo o que aconteceu. E pede que ela faça isso com a mãe e com o seu pai, e que converse com eles para que eles possam explicar por qual razão aconteceu essas coisas. Então o padre diz que vai dizer a ela quem são seus pais. A Malu pede que não, que ele espere só um pouco, porque antes ela quer saber de uma coisa e pergunta se os pais dela eram pobres. O padre fica com uma cara como quem não entendeu nada sobre essa pergunta, mas diz que os pais dela não são pobres. A Malu pergunta novamente se eles nunca foram pobres. O padre realmente está sem entender por que essa pergunta da Malu e responde que não sabe na verdade o que ela está querendo se referir como pobre. Então a Malu pergunta se os pais delas nunca foram assim, mortos de fome igual a ela. O padre responde que não e que acredita que eles nunca foram pobres. É aí então onde a Malu diz ao padre que não diga quem são os pais dela porque ela não quer saber nada deles. E claramente a Malu tem em mente que ela não quer saber quem são os pais dela pelo simples motivo dela saber que o pai dela tem dinheiro e eles nunca correram atrás dela. E agora é ela que não quer mais saber deles. E na sua opinião, você acha que isso é correto? Você acha que a Malu realmente está certa em rejeitar os seus pais, mesmo sem saber como foi a real história de tudo como aconteceu? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. E depois disso, a cena vai para o Miguel, que está fazendo uma entrevista com a Rosa e pedindo para ela contar tudo o que aconteceu com a Malu e tudo o que elas conversaram.
A Rosa diz que tudo que ela tinha para falar, ela já falou e não tem mais nada a dizer. E depois, simplesmente, a Malu deu tchau e foi embora. Depois a Rosa fala para o Miguel que era por isso que ela não queria falar nada a ele, porque sabia que ele ia ficar triste. O Miguel diz para ela não se preocupar, porque isso não importa mais e ele sabia que isso seria assim. O Miguel ainda diz que só achou estranho dela ter vindo ali na casa dele, porque qual motivo ela ia vir ali na casa dele, se tudo entre os dois já tinha terminado e que não havia mais nada entre os dois. O Miguel diz que por acaso se encontrou com a Malu na rua. A Rosa pergunta se isso é verdade porque é muita coincidência. O Miguel diz que sim, que é verdade e que ele estava parado no sinal e ela do nada chegou com aquela bicicleta dela de sempre. O Miguel ainda diz que conseguiu falar com ela, mas que ela respondeu a ele muito irritada. E a cena logo mais vai para Malu, que está fumegando, dizendo ao padre que é muito sério isso e que ela não quer saber nada dele, se referindo aos seus pais. O padre Anselmo insiste que ela tem que ficar sabendo sim, porque quando a mãe dela teve a Malu, ela estava sozinha e sem o amparo do marido. A Malu responde que ela também não tinha o João Miguel quando o filho dela nasceu. O padre diz que é diferente porque a mãe dela esteve ao ponto de morrer ao dar à luz a ela. A Malu não se dá por vencida e ela diz que ela também esteve muito mal, mas que se agarrou ao seu filho para não deixar ele sozinho e solto no mundo. O padre responde que de qualquer modo isso é muito diferente porque ela teve ajuda e tinha muitas pessoas ao redor dela que lhe amavam. A Malu, como sempre, não se cala e responde que a mãe dela também teve ele, o padre, perto dela. O padre até tenta falar um pouco mais, mas a Malu interrompe ele e diz que não quer continuar mais, porque não quer ouvir essas coisas e que de qualquer modo, para ela, eles são estranhos e que não interessa mais conhecer eles e do nada começar a conviver. O padre até tenta interromper, mas a Malu não para e continua falando o que ela disse um monte de vezes a ele, que assim, ao longo do seu caminho que ela tem andado, sempre foi perdendo amores bem grandes como o de seus pais e também o amor de um homem. Mas que agora ela não pensa mais nisso porque tudo que ela pensa agora é só em seu filho e no seu trabalho. E depois a Malu pede perdão ao padre se por acaso ela foi grosseira novamente com ele, mas avisa que antes que ele queira desembuchar o nome desses desalmados aí que trouxe ela ao mundo, ela acha melhor ir para o quarto e colocar o filhinho dela para ir dormir, e que depois ele se vê e que ele pode ficar ali bem à vontade porque ela está indo, e depois ela simplesmente vai embora e deixa o padre sozinho.